Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Boa noite para você que está nos assistindo através da TV, boa noite para você que está nos assistindo através das redes sociais. Começa hoje, agora, o programa Memórias. E o nosso primeiro entrevistado é Kid Lima, um dos compositores da música Bebi Minha Bicicleta, de Zé Neto e Cristiano. E o hit já tem mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Olha só, incrível, né, gente? Kid, boa noite, muito obrigada pela tua participação e seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite, viu? Conta pra gente como é que foi o processo de composição dessa música. Patrícia, essa música, eu tinha esse tema já há alguns anos anteriores. E foi casual, eu estava num bar, inclusive aqui em Novo Hamburgo, e tinha um amigo meu do futebol, isso foi depois do futebol, aonde chegou um rapaz lá que devia uma grana para ele, e chegou de bicicleta. E ele brincou com o rapaz que devia para ele, esse meu amigo. Já que você não me paga, vamos beber a sua bicicleta. E eu guardei aquela frase. Depois eu desenvolvi o refrão, que foi melhorado posteriormente, ali algum tempo depois, em Goiânia, com o Rafael Quadros, e terminamos junto com outros parceiros lá no estúdio após a gente desenvolver, lapidar o refrão que eu tinha. Mais ou menos isso o início. E para quem não sabe, uma música pode ter mais de um compositor. Essa música, por exemplo, tem 4 compositores? Isso? Quais são eles? Valéria Leão, Vini Miranda, Rafael Quadros e eu. O que acontece? Lá em Goiânia é muito normal e, tipo assim, já se espalhou por vários estados do Brasil grupos de composições. A Valéria Leão, filha da Fátima Leão, ela tem um grupo, que é ela e a dupla Vini e Rafa. Como eu era amigo do Rafa lá já há alguns meses, devido a ele também ser do Sul, inclusive ele é um grande compositor de outros hits conhecido no Brasil. Vou citar 2. Tem Sorte que Você Beija Bem, com Maiara e Maraísa, e Não Deixo Não, com Mano Walter. Então, tipo, entre outras composições, a gente tinha amizade, futebol e tal, tomando uma. E com o passar dos meses, teve um dia que ele me convidou para compor, junto com um grupo deles, que é ele, o Vini e a Valéria. E aí foi de primeira, saiu essa. Eu mostrei a ideia, o que eu tinha de refrão pronto. Lembro muito bem que era uma sexta-feira e a gente foi fazer um lanche, a Valéria queria comer um sushi, eu disse, eu não quero sushi. Aí o Vini fez parceria com a Valéria e eu fiquei com o Rafa, a gente comendo um outro lanche. E aí a gente desenvolveu o refrão que eu mostrei pra ele, chegamos no estúdio antes dos outros 2, e quando os outros 2 chegaram, a gente já estava adiantado na música, aonde o refrão já estava pronto. E, obviamente, a Valéria com seu talento e o Vini ajudaram a terminar e logo na outra semana ficou pronta a guia e começamos a enviar, vários artistas se interessaram, só que o Zé Neto, quando chegou nele, ele nem fez guia, ele mandou pagar na hora e acreditou muito na música e graças a Deus deu no que deu. Olha só, que honra, né, Kid? Que honra. Muito legal, nossa. muito bacana. Realizado, né? Graças a Deus. Graças Completamente. a Deus. E o público gosta de saber de bastidores. Sim. E eu, muito mais. Tá bom. Conta pra gente, qual foi o trecho que você iniciou? Tem Bebi Minha Bicicleta, Bebi Minha TV, Só Não Bebo Meu Celular, porque preciso falar com você. Mais ou menos assim. Tem alguma parte específica que você pode dizer, essa parte foi eu que escrevi? Na verdade, assim, ó, a parte do refrão, eu tinha com uma modificação na última frase. Eu tinha ela dessa forma: bebi minha bicicleta, bebi minha TV, bebi meu celular, não quero mais ligar para você. Aí quando eu mostrei isso pro Rafa, ele disse assim, cara, eu acho que essa última frase a gente pode ajustar ela. Quem sabe deixar só não bebo meu celular porque eu preciso ligar para você. Eu, na hora, comprei a ideia porque ficou melhor, né? E
a gente estava depois iniciando a música e a gente desenvolveu junto o restante ali, entendeu? Eu tinha, por experiência própria ali, a situação de cortar a luz, já aconteceu comigo em outras vezes, e eu tinha essa frase, tinha ali do perdi meu emprego, a gente foi ajustando, lembro da frase até bala perdida, tem mais rumo que eu, que foi o Vini, enfim, eu não lembro bem os detalhes, mas o restante a gente desenvolveu nós quatro. Agora o refrão foi dessa forma. E quando vocês estavam escrevendo a música, vocês já imaginavam que ela ia fazer esse sucesso todo? Não, jamais. Tipo assim, até porque eu não tinha experiência de outras músicas nacionais. Então, na verdade, quando a gente terminou, a gente fez mais uma, a Valéria, não, nem quero mais compor hoje, a gente já fez o hit e tal, e entusiasmada. Aí eu digo, pô, mas será que é isso? Porque ela é uma pessoa tão experiente de tantas músicas, de tantos anos de sucesso, ela tem uma história maravilhosa, ela é a maior e melhor compositora atual do Brasil, mulher no caso, né? E aí quando ela falou isso, será? Tipo assim, eu fiquei naquela, será? E aí lá demora muito fazer a guia, porque eles fazem muitas músicas diárias. E essa música a gente fez na sexta, quando foi terça a guia estava pronta. Então, tipo assim, ela mandou fazer logo porque ela realmente acreditou. Ela sentiu mais do que eu. E o Rafa também ficava me ligando, cara, a música é boa, vai dar certo, essa música aqui é a melhor que a gente já fez aí, tipo, ele falando do grupo lá dos últimos meses e tal, entendeu? E, enfim, eu realmente fiquei naquela expectativa, isso foi mês de junho, acho que no meio do mês, mais ou menos, de 2019, aí quando foi em julho, eu vim para o Sul e ele também veio. Ele é muito amigo do Alisson, goleiro da seleção. E ele veio para ficar na fazenda do Alisson, com eles lá, são amigos. Isso no começo de julho de 2019. E ele até me convidou para ir para a fazenda, só que daí eu tinha passagem já no dia 16. E ele ia ficar até 18 ou 19. Eu disse, cara, eu não posso perder a passagem, já tenho outros compromissos, e acabei não indo com eles. E quando ele voltou da fazenda, eu já estava em Goiânia e ele estava em Porto Alegre. Daí ele pegou e me ligou. O marido da Valéria te ligou? Eu disse, sim, ligou, pediu para mim ali assinar alguma situação de liberação, parece que saiu a música e tal. Ele te falou quem? Eu disse, não, e eu nem perguntei, tipo, fiquei, né, sem jeito de perguntar para quem, só assinei o que ele precisava, porque são pessoas do bem, onde eu já conheço aí, entendeu? Pessoas boas, que estavam me ajudando, vou eu ficar, né? Me segurei. Ele disse, cara, Zé Neto Cristiano, você parou de capaz. Zerou a vida. Zero. Passou um monte de coisa na cabeça, né? Um filme, porque né? fazia um ano que eu tava em Goiânia. E aí demorou mais alguns dias ali, que faltavam algumas assinaturas pro escritório pagar. Quando eles pagaram, eu acho que agora foi. Daí eu contei pra minha filha, para algumas pessoas em volta, o César Moreno, umas 4, 5 pessoas eu contei. Só que lá tem uma situação que acontece muito. Muitas músicas os artistas compram e na hora de fazer guia, na hora de gravar, não fica tão legal e cai a música. Então tinha essa expectativa, tipo, não é expectativa, tinha esse medo, vamos dizer, esse receio que pudesse ainda cair. Eu digo, mas será que vai acontecer isso aí? Enfim, aí foi desenvolvendo, daí eu vi conversas no time de futebol que eu jogava com o pessoal da Workshow. Pô, velho, você é o compositor da bicicleta, o Zé Neto tá feliz, não sei o quê, entendeu? Porque lá a gente fica meio que no meio dos artistas, do pessoal do escritório. A conversa começou a se espalhar, tipo, nossa, eu acho que eles vão gravar mesmo, por mais que já tá pago, a gente ficava nesse receio, né? Aí quando eu recebi o convite da Workshow pra ir na gravação, eu digo, nossa, agora não tem mais como cair, os caras vão fazer eu sair de Goiânia e em Belo Horizonte pra derrubar minha música, não pode, né? E foi música de trabalho, graças a Deus, né? Foi. Essa história, eu não sei o tempo, assim, eu vou falando, qualquer coisa você me corta. Essa história do dia lá, da noite, melhor dizendo, é uma coisa muito massa, assim. Eu senti muitas vezes a presença de Deus na minha vida. Em momentos pessoais e também profissionais.
Mas assim, eu posso garantir que a maior presença de Deus que eu senti profissionalmente foi nessa noite. Não foi só a minha emoção, não foi só o meu sonho realizado, foi presença mesmo. Eu conto com detalhes, não sai da minha mente, e também o que aconteceu, isso foi uma quinta para sexta, 31 de outubro, e o que aconteceu no domingo, depois que eu cheguei em Goiânia também, depois eu posso te afirmar, te contando isso, e obviamente você vai entender que eu estou falando de presença de Deus. Quando Deus quer... E é uma questão de sentir, né, Kid? Não é de explicar. Para quem não sabe, o Kid, antes de ir para Goiânia, ele já era compositor. Morador de Novo Hamburgo, não é mesmo, Kid? Sim. Ao ir para Goiânia, ele fez novos contatos, novas amizades, conheceu muitos compositores. Muitos. Quais foram os primeiros compositores com os quais você escreveu alguma música? Olha, quando eu e o César Moreno para Goiânia, para abrir contatos, conhecer estúdios, na época a gente juntou dinheiro, eu, o Maurício Lima e o César Moreno. Aí o dinheiro não deu para 3 ir. Aí o Maurício estava com uma criança pequena, se eu não me engano. Ele disse, não, vão vocês dois. Aí nós fomos em São Paulo e Goiânia. Desculpa. Aí o que acontece? Nós tínhamos um amigo de Ribeirão Preto que chama-se Tom Baratella. E aí em contato eu vi a postagem dele que ele estava indo de Ribeirão Preto para Goiânia, ficava a semana lá, vinha, ele também canta nos shows dele na região ali, enfim, ficava fazendo essa ponte. E eu entrei em contato com ele porque eu já tinha ido em Ribeirão Preto compor com ele. Inclusive eu, César e Maurício. Aí ele me recebeu bem, disse, não, vem aqui, tem a casa do compositor, do produtor Blenner Maicon, a gente vai estar aqui, pode vir aqui, eu te apresento para um pessoal aí e tal. E eu e o César fizemos isso. Aí nós fomos lá e ele estava com um grupo, lembra no começo da conversa que eu te falei que lá é muito comum ter grupos de músicas? Ele tinha um grupo chamado Tacamoda. E aí tinha o Tom, a Ana Neri, o Nego Bila e o Léo Saga. E eu e o César, a primeira música que nós fizemos lá foi com esse pessoal. Que inclusive tem umas 10 liberações pelo Brasil. Tem muita gente que gravou essa música. Que incrível. Foram os primeiros. Aí depois disso, aí eu fiz contatos, né, no estúdio do Blenner Maicon. O Blenner Maicon, para quem não conhece, ele é produtor, era produtor do Cristiano Araújo. Hoje ele é produtor de Felipe Araújo, Nayara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava, entre tantos outros artistas. É um produtor bem conhecido no Brasil e ele tinha uma casa de composição onde eu conheci muita gente, fiz muito contato, sou muito grato a ele, a filha dele, a Carita, devido portas que eles abriam não só para mim, mas para todos os compositores iniciantes ou que chegavam em Goiânia. E lá a gente foi fazendo contato daí. Entre todas essas pessoas que você falou, tem uma pessoa que tem um recado para lá de especial. Fala, Pati, beleza? Nego Bila. Cara, falar do Kid Lima, rapaz, é a coisa mais fácil do mundo. Pensa num cara bacana, irmão, parceiro pra toda hora, cara merecedor de todo o sucesso que já tem. E eu sei que vem muito mais coisas por aí. Essa pandemia deu uma bagunçada com a gente, mas a primeira música minha com o Kid foi Wi-Fi. A gente fez ela sentado na rua, no meio da rua, literalmente. A gente não tinha onde compor, em Goiânia. Banda Doce Pecado gravou. A gente está vindo com um trabalho novo agora também com o Trio Parada Dura, nos 50 anos. Tem outros trabalhos também, não desmerecendo os menores, mas tem muito trabalho que foi feito. É um cara que eu acolhi como irmão e me acolheu também. E sorte daquele que tem a sorte de conhecer o Kid. Beleza? Ô, nego. Rapaz, o que tu quer fazer? Quando eu convidei ele topou na hora. O Nego Bila é o cara, é um dos que estava no grupo Takamora na época. E realmente a gente fez essa música na frente de uma loja de móveis.
E Doce Pecado gravou, aqui no sul do Brasil ela é conhecida, ela rodou muito, roda ainda, e ela que eu estava falando que tem várias liberações, vários artistas gravaram. E o Nego é assim, ó. Nem vou falar de talento, ele é um cara que ele é um monstro, assim. Você não consegue acompanhar o raciocínio dele. Você tem que, se você quiser compor com ele, você tem que largar um tema e talvez lapidar alguma coisa, porque você não vence. Ele é muito, realmente, ele é muito bom. E ele como amigo, o Nego é aquele estilo raiz. Ele não é só amigo de falar, não, ele é de meter a mão. Eu lembro algumas situações que... Quando eu saí, eu cheguei lá, o Léo me convidou para ficar com ele lá, que tinha um quarto sobrando, eu fiquei até conhecer a cidade, depois eu fui para um kitnet. Quando o Nego viu eu lá no kitnet, ele estava no estúdio, no Blender, ele disse, ó, tô compondo aqui, guarda aí, aguenta aí, não vai embora que vamos compor junto. Já tinha outras músicas, né, mas eu lembro desse dia, aí ele me levou até em casa. Quando ele viu que eu estava num kitnet, disse, pô, que kitnet, cara. Eu disse, não, mano, até me organizar melhor, ver... Ele lembrou de uma parente dele, eu acho que tinha algumas casas de aluguel. Pois ele foi no mesmo dia lá, me ligou, disse que tinha uma casa sobrando, passou 1 ou 2 dias, ele me buscou, a gente foi lá, não precisei contrato nem nada, ele garantiu por mim, me ajudou a lavar a casa, ajudou a puxar mudança, entre aspas, né? Um roupeirinho ali, uma cama, arrumou um reboque lá com o carro dele. Ele é daqueles amigo da moda antiga, vamos dizer assim, raiz, sabe? Que mete a mão. Além de ser talentoso demais. É meu irmão, sim. Eu olhando no perfil deles, ele compõe para mais de 10 duplas sertanejas, pelo que eu acompanhei. Tudo abreviado. Ele tem muita coisa. Muita composição mesmo. Nego Bila, muito obrigada por essa parceria. Gente, eu estou realizada. É o Kid que está sendo homenageado, mas é muito incrível ver tanta gente especial deixando recado para uma pessoa que eu admiro pra caramba. Obrigado, Paty. E, Kid, você não fez somente contatos. O Nego Bila é um exemplo de que você fez amizades. E não somente ele, outras pessoas também querem te deixar um recado. Eu tenho uma lista aqui. Uma dessas pessoas é Gian Lucas. Roda aí. Oi, gente. Aqui quem fala é o cantor e compositor Gian Lucas. Tô passando hoje aqui para falar desse grande parceiro, Kid Lima, que para mim é muito mais que um parceiro, para mim é um irmão que a música me deu, né? É esse cara que é super do bem, um cara super acolhedor, é um cara que nunca pensa nele sozinho, que tem suas metas, seus planos, mas que os amigos, os parceiros sempre estão dentro dos planos desse grande parceiro que é o Kid Lima, né? Tive, graças a Deus, a grande oportunidade de conhecê-lo em Goiânia, desenvolvemos uma grande parceria. Sou grato, Kid, a muita coisa que aconteceu na minha carreira, músicas que até hoje vêm sendo gravadas por artistas aí, graças à nossa parceria. Então posso dizer assim, de coração, eu amo de coração esse careca aí, tá bom? E tô aguardando você aqui na Rondônia pra gente fazer aquela pescaria e compor aquele hit. Um grande abraço, meu irmão, fica com Deus, tudo de bom na sua vida e ó, gratidão. Tamo junto. O Gian, você perguntou uma situação ali, mas eu primeiro deixa eu falar desse cara aí. Esse cara, ele é o divisor de Kleber e Cauã. A música Tem Mel na Estrenha é a composição dele, entre tantas. E ele é de uma humildade, de um carisma, a família dele, sou amigo dele, da mulher dele, do menininho dele, depois nasceu lá em Goiânia uma filhinha, aí ele acabou tendo que voltar para Rondônia e eu fiquei muito sentido, inclusive o dia que ele voltou, ele ficou lá em casa, a mulher dele já tinha ido, e ele ficou lá em casa, que os problemas particulares de saúde, alguma situação lá que aconteceram, pensa no cara, gente boa. O Gian, olha, realmente,
uma coisa que eu fiz lá foram muitos amigos. Porque eu não saí convidando, vamos compor, quer compor comigo? Eu fui conhecendo as pessoas. Eu fui, de certa forma, planejado, preparado para as pessoas me conhecerem. Foi uma relação mais profunda. Exato. E nesse pensamento meu, nesse projeto, eu fui descobrindo pessoas que estavam no mesmo caminho, no mesmo sonho que eu, e que a gente se encontrou lá em Goiânia, que muitos, a maioria, é de outros estados. O Nego Bila, por exemplo, é de São Paulo, ele é da Rondônia. E a gente vai para lá pelo mesmo objetivo, porque lá essa parte é mais profissional, lá respira a música, os artistas na maioria estão perto, então você tem mais facilidade de acesso, é essa a situação. Não que você tem que ir para lá para acertar uma música, entendeu? Mas assim, se você tiver a paciência e a condição no sentido de preparo como pessoa, lá é o lugar, é mais fácil. E lá tem muita gente boa. O Jean é uma pessoa assim que é um dos caras que mais eu sinto saudade e a distância é maior ainda, porque foi para Rondônia. Depois que ele mudou de novo para Rondônia, a gente se viu uma vez. Que ele foi para Goiânia, a gente obviamente sentou lá, foi bem no começo da pandemia, inclusive. E é um cara assim que eu adoro a família dele. São pessoas assim, ó, pensa naquelas pessoas que você quer ter por perto, sabe? O Jean é um deles, a família toda. Cara, te dizer, hein? Eu acho incrível nessa tua forma de levar o teu trabalho, Kid, porque tu faz parceria com pessoas que tu admira, que tu quer ter por perto. Então, antes, acredito, pelo que eu acompanho, antes de fazer uma parceria profissional, tu é amigo dessas pessoas. Porque precisa confiar, precisa ter um vínculo mais profundo. O Jean, quando eu contatei ele, trocamos meia dúzia de palavras. E na hora ele topou e ao mesmo tempo já me indicou outros nomes. Então, Jean, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O Jean realmente é um cara assim, ó, desculpa, Paty, mas assim, o Jean é um cara que realmente, olha, a gente queria ter por perto sempre. Eu, por exemplo. Mas assim, isso que você falou ontem à noite, eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso. Eu, tipo assim, eu não sou do tipo que saio, obviamente todo mundo tem um interesse, mas assim, eu não saio querendo usar isso na frente, entendeu? Eu quero saber da pessoa, até porque, além da amizade, a situação da música, ela é meio que para sempre. Tem casos de música que depois de 10, 20 anos, ela pode sair, ela pode ser regravada. Então você tem que ter pessoas na parceria dessas músicas, de certa forma, pessoas boas, porque de certa forma é uma sociedade para sempre. É um casamento. Tipo isso. Meio EAD, mas é um casamento. Kid, além do teu talento, eu acredito que você chegou onde chegou pela tua humildade. E tem algo que o Kid me falou uma vez, várias pessoas falam, mas o Kid especialmente fala pra mim, que é o seguinte: o sol brilha para todos. E Kid, isso você mostra não por meio de discurso, mas por meio de atitudes. E uma das pessoas, vou usar como exemplo, que pode dizer com propriedade que você não é só de falar, mas de fazer, é o Geadson Baiano. Conhece? Conheço, Baiano. Roda aí. Kid Lima. O que dizer sobre Kid Lima? Kid Lima é o sábio mais novo que eu conheço. É o velho mais jovem que eu conheço. Kid Lima é uma mente à frente do nosso tempo. Ele é um ET. Eu não vou falar aqui sobre ele ter me ajudado no meu pior momento e dele ser o maior motivo de eu não ter desistido da minha carreira de compositor. Kid Lima tem uma força que não é dessa terra. Ele é o melhor pai que eu já vi. Isso é tão sério que eu considero ele como pai. Ele é o melhor compositor que eu já sentei e compus.
Kid Lima é um artista. Eu acho que Kid Lima deveria ser um estilo de vida. Eu amo Kid Lima. Foi uma declaração, olha só. O que acontece, Paty? Agora já mexeu um pouco. O que acontece? O Jadson pensa no cara talentoso e pensa num menino de família humilde, com muitos problemas, como tantas outras milhares ou milhões de pessoas do Nordeste que têm problemas. E pensa numa pessoa do bem, de Deus, não deixando a peteca cair no sentido de fazer coisas erradas, com tantas dificuldades. Menino talentoso, novo. É um dos filhos que eu adotei lá em Goiânia, o Jadson, realmente, ele me chama de pai. Ele é um cara que eu acredito muito nele. Eu acredito. Olha, o Jadson é um dos compositores novos que eu tive a honra de fazer amizade, de compor, de ter por perto, que eu mais acredito. E eu falei para ele diversas vezes, entendeu? A hora dele não chegou em algumas situações, no sentido dele viver tranquilo da música, mas ele já tem um merecimento há muito tempo, porque Deus deu talento para ele. E eu acredito que Deus vai honrar o Jadson, sim. O talento que Deus deu para ele não é à toa. Ele é muito talentoso e muito de Deus, muito bom, uma cabeça boa. Ele é um menino. Ele tem a idade da minha filha e é um cara que eu acredito de verdade. Obrigado, Jadson. Você é um menino de ouro, sério mesmo, Paty. Olha. Que legal, Kid, que legal. Sabe que o que a gente percebe nos outros tem muito na gente. Aprendi isso. E, Kid, assim como você foi acolhido, você acolheu o Jadson. Sim. E isso, quem me passou essa informação, eu levantei dados para fazer essa entrevista, foi o Jean Lucas. Ele estava prestes a desistir do sonho. E aí o Kid foi lá, pegou pela mão, não vai desistir. Fica aqui. E aí, arrumei um violãozinho pra ele. É mesmo? Fica aqui, quando eu tenho meus compromissos, a gente não compor, você vai atrás, às vezes eu ligava pra algum contato, ou lembrava ele de ligar pra algum contato que ele tinha, vai lá, corre atrás, só quer compor, só quer trabalhar, entendeu? Tipo, meio que arrastava ele, botei ele num quarto que tinha sobrando na casa lá que eu tava morando, fica aí, depois a gente vai vendo e vamos se virando, tipo, porque ele tava meio perdido, menino, entendeu? E um talento, e eu realmente, assim, eu não usei, ele sabe disso, eu não usei o talento dele pra mim, eu apenas meio que fiz ele segurar a onda, ficar por ali, e a gente ia tocando a vida lá por alguns meses, e depois começou realmente a clarear pra ele, entendeu? Óbvio que não usou o talento dele, né, por interesse, enfim, porque o Kid poderia muito bem ter dito pro Jadson, pô, Jadson, não vou conseguir te ajudar, não vai rolar, mas quem sabe um dia, né? Mas foi totalmente o contrário. Então, por isso que eu digo, quando eu escuto a frase, o sol brilha para todos, eu lembro de ti, Kid. Eu lembro de ti de verdade. Porra. Tem uma outra pessoa que antes de você ir para Goiânia, escrevia música. São mais de 200 composições que você tem, né? Isso. Sabe dividir no Rio Grande do Sul, a nível Brasil, quantas são ou não? O que acontece? Para mim, músicas escritas são ideias escritas, guias. Música para mim eu considero mesmo, até às vezes eu até falo, minha música, olha o que eu fiz. Mas no fundo, o que eu considero música é depois de ser gravado, depois de alguém ouvir. Entende? E isso são mais de 200. Mais de 200, olha só, que incrível. Você perguntou alguma situação de estado e junto ali? São mais de 200 composições. Tem uma divisão, mais ou menos, são tantas a nível nacional, são tantas a nível estadual? Difícil, né? Não tenho essa informação, porque eu não sei bem ao certo quantas são. Faz tempo que eu não faço um levantamento. Mas aqui, nos 3 estados do sul, com as bandas, passa de 150. Então eu acho que o total deve estar ali tipo 230 mais ou menos, entendeu? Entre elas, tem muitos artistas que, tipo aqui as bandas, por exemplo, são conhecidas algumas no Rio Grande do Sul, outras em Santa Catarina, outras nos 3 estados do sul, entendeu? E assim também
é em outras partes. Por exemplo, assim, eu tenho músicas gravadas com artistas do Nordeste que são conhecidas no Nordeste. Outras em Minas Gerais, outras em São Paulo, entendeu? E tem alguns que, dependendo do artista, ele acaba espalhando mais. Hoje a internet ajuda muito, entendeu? Às vezes a música não roda na rádio, mas o artista faz um trabalho de internet e atinge as pessoas em outros estados. Mas a nível nacional, que além de artistas conhecidos nacionalmente e também com participações, passam de 10 já, graças a Deus. E tem algumas coisas vindo também, graças a Deus. Olha só, spoiler. Quem tem um recado também é Maurício Lima. Salve, meu povo, Maurício Lima falando por aqui, Rainha Musical. Tô aqui para deixar um grande abraço para esse grande parceiro meu de composição. Em momentos históricos a gente viveu, meu amigo Kid Lima. E lembro lá atrás que a gente se encontrava para compor e falava que um dia Deus ia abençoar, né, que muita coisa boa ia acontecer. E o Kid, com a força de vontade dele, foi-se embora para Goiânia e conseguiu realizar um sonho de todos nós, que é uma música nacional, com o Zé Neto Cristiano e muitas outras que vão vir por aí. Muito talentoso, muito esforçado, principalmente, cara de uma integridade única. Grande abraço, Kid, velho. Tamo junto. É bailão, meu filho! Pausa, pausa, pausa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memória. Boa noite, está no ar agora o programa Memória. De volta com o programa Memórias, e o entrevistado de hoje é Kid Lima, um dos compositores da música Bebi Minha Bicicleta, de Zé Neto Cristiano, que conta com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Kid, antes nós reproduzimos o depoimento do Maurício. O que você tem a dizer, Maurício? Olha, o Maurício, ele é um cara que acreditou em mim e a gente montou o grupo MCK. Maurício Lima, César Moreno e Kid Lima. Onde a gente fez muitas músicas que são conhecidas e cantadas por muita gente que gosta do bailão, que conhece as bandas de músicas do nosso sul. E a gente tem músicas muitas juntos. O Maurício é um cara assim que se tornou meu amigo. No começo era apenas um cara que eu ia convidar ele para compor, às vezes ele podia, às vezes não, devido a ele ser cantor no Rainha, uma banda que toca muito. E depois a gente foi desenvolvendo um trabalho, o César morava em Marau, uma semana eu largava o carro na casa dele, a gente ia para Marau compor com o César, passava uma semana, o César vinha, ficava aqui em casa, o Maurício descia de Ivoti, a gente, sabe, fazia a nossa união ali, juntava para compor. E a gente foi desenvolvendo um trabalho, primeiramente, e depois uma amizade, aonde hoje eu tenho a honra. O Maurício é um dos melhores amigos que eu tenho no meio musical. E ele é um cara muito trabalhador, muito honesto e muito esforçado também.
O que acontece? Ele colocou uma frase que eu sou muito esforçado. E, às vezes, as pessoas têm talento. Muitas das vezes, muitas pessoas são talentosas, mas não tem o foco, não tem o trabalho. Então ele tocou numa palavra, numa frase que é muito importante, principalmente para quem, de repente, quer uma luz, quer uma palavra de alguém que está meio perdido, ou como chegar em um artista, como chegar em um escritório, num empresário, como ter esse acesso. Entendeu? O que acontece? Tem uma frase antiga, não sei o autor, que fala assim, ó, que o trabalho supera talento. Eu diria que isso aconteceu comigo. Talvez eu tenha mais trabalho que talento, e é uma verdade. E muita gente que tem muito talento, às vezes não consegue chegar. Porque falta foco, um planejamento, e isso é importante, sabe? A maneira de abordagem, no caso do nosso ramo, né? Com um produtor, com um artista, os caras estão cheios de gente chegando do Brasil todo neles. Eu estou falando dos artistas conhecidos nacionalmente ou produtores. Então você tem que ter todo um planejamento, uma forma de chegar. Você acha que o produtor, o Kid mandou uma música, o cara vai sentar e ouvir no meio de um projeto que está lá fazendo um arranjo ou não sei o quê? Não vai. Então você tem que ter um planejamento, uma forma, um trabalho, uma paciência para ter esse acesso. Por isso que às vezes o trabalho supera o talento. Porque você tem que ter todo um planejamento, sabe? Exatamente, exatamente. Além do Maurício Lima, tem uma pessoa que sempre que nós conversamos, Kid, sempre eu não digo, mas vamos, né? Você fala muito bem dele. O ano passado, dezembro do ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu estive em Erechim, quando eu fui visitar a minha avó. Roda aí, Maicon do Estúdio Mix. Aí, gente, beleza? O que falar do Kid Lima? Ô, meu amigo! Satisfação poder estar fazendo esse vídeo para você. Eu considero você, parceiro, como um cara vencedor. Um cara que deixou muita coisa para ir atrás de um objetivo, né? Largou de mão de muita coisa, de uma estabilidade, de uma zona de conforto, para ir atrás de um objetivo maior e conquistou, né? Então não existe aquela coisa de você dizer, o cara teve sorte. Não, o Kid foi lá e foi atrás, né? Tem músicas gravadas por inúmeros artistas nesse Brasil e a gente tem muito respeito por ti, meu amigo, e muita consideração. Gratidão por ser amigo da gente, por ser aqui do sul do Brasil e todo sucesso do mundo para você, tá bom? Abração. Maicon, Estúdio Mix. Estúdio Mix. O Maicon, a gente, assim, para ser sincero, não se conhece pessoalmente. A gente não se conhece pessoalmente. Mas a gente tem um respeito um pelo outro, sempre que eu preciso dele ou ele precisa de mim, no sentido profissional, a gente sempre conversa, sempre ele é atencioso, um cara muito querido, um cara muito do bem, tenho muitas informações dele, de pessoas que conhecem, inclusive o Maurício Lima, César Moreno, outras pessoas. Então, assim, o Maicon, na verdade, é o principal estúdio do sul do Brasil das bandas de baile. Abraço, meu amigo. E uma hora dessa, vamos aí tomar um café, um chimarrão aí, tá bom? Abração. E Kid, você foi para Goiânia e deixou muitos amigos, familiares. A Natália Lima, para quem não sabe, filha do Kid, e ela também tem um recado para ti. Pediram para eu falar sobre o compositor Kid Lima, mas como eu não tenho muita experiência profissional, na verdade eu não tenho nenhuma, não trabalho com música, eu não posso dizer muito sobre isso, a não ser que eu sou uma fã. Mas como pai, eu tenho muito a dizer, porque ele é o melhor pai que tem, ele é uma pessoa incrível, ele sempre cuidou de mim, sempre me mimou. Eu não sei muito o que falar sobre ele, só que eu tenho muito orgulho de tudo que ele vem conquistando e da pessoa que ele é. Eu sou um xerox dele, como vocês podem perceber, não só fisicamente, mas graças a Deus eu puxei muito sobre a personalidade dele e são coisas das quais eu me orgulho muito. Te amo muito, pai. Fica com Deus e que esse sucesso seja eterno, tá?
te amo demais da conta. Não deveria ter orgulho da minha personalidade, não. Essa parte aí é meio forte. A Natália... como é que vai falar, Sem né, palavras. algo de uma filha? Ela sempre teve uma personalidade forte. A gente é de personalidade forte. Mas também é muito coração. E eu tenho orgulho demais dela por ela ir à luta. A Natália, eu nunca precisei chamar. Filha, tá na hora do colégio. Levanta. Ou almoça logo quando ela estudava de tarde. Nunca precisei. Ela sempre soube da sua responsabilidade. Com o trabalho não foi diferente desde que ela começou a trabalhar. Eu nunca precisei dizer, você não vai trabalhar, não vai... Ela sempre foi responsável. Entende? Lógico, a gente conversa muito, algumas vezes já briguei, coloquei da minha forma, ou às vezes até extrapolei de alguma maneira, mas sempre pensando, obviamente, no melhor para ela, mesmo que doesse ali no momento de eu estar, de certa forma, repreendendo, vamos dizer assim, ou querendo que ela melhorasse, ou até pensasse diferente, mas nunca de uma forma assim, de largar de mão, nunca de uma forma, obviamente, para o mal dela. E ela cada vez mais me orgulha, é uma mulher assim, que se tornou muito independente, muito responsável, e tenho o maior orgulho, eu te amo muito, é um pedaço de mim, né? A Natália realmente ela é diferente, ela é amiga dos meus amigos, só para você ter uma ideia. Eu jogava futebol, eu levava ela, no meu trabalho, quando eu tinha móveis sob medida, acompanhava uma entrega, muitas das vezes ela ia junto. Então, tipo assim, ela se criou realmente muito perto de mim. E talvez até a personalidade daí acabou atrapalhando um pouco ela, porque eu não tenho uma personalidade fácil, mas eu acho que ela soube com o tempo aí dividindo e já está se tornando um ser humano bem melhor que eu, e eu te amo muito. E não só pelo fato de ser filha, mas devido a essa relação próxima que vocês têm, acredito que quando você foi a Goiânia, o coração ficou apertado. Olha, é a única pessoa que realmente, não que eu não me importasse com outros parentes, com minha mãe, meus irmãos, mas a pessoa mais próxima do dia a dia, que eu sabia que ia sentir falta, era ela. E eu coloquei um propósito, eu vou em julho e volto em dezembro. E foi o primeiro aniversário, ela faz em setembro, foi o primeiro aniversário que eu fiquei longe dela, foi em 2018. Então, tipo assim, foi muito complicado, mas eu tinha colocado, eu também sou meio, sabe, coloquei na cabeça, é isso que eu preciso, eu vou sair da zona de conforto aqui, tem minha casa, tem máquina de lavar, tem não sei o que, eu vou pra Goiânia, não vou comprar máquina de lavar, vou não sei o que, sabe, e, tipo assim, uma coisa minha que eu queria passar, não é passar trabalho, mas assim, passar por algo diferente, entende? Sair da zona de conforto. Mas com certeza a pessoa que mais eu senti falta, que muitas vezes eu chorei de saudade, foi da minha filha, né, lógico. Porque a proximidade, eu nunca tinha me afastado dessa forma. Sim. Não, e você foi e voltou com um baita presente, né? Não ficou perto dela no aniversário dela, mas voltou com um enorme presente. Porque ela que gosta de sertanejo, que eu sei, ela agora bate no peito com felicidade, com orgulho e diz: o meu pai é o compositor, é um dos compositores da música Bebi Minha Bicicleta. Eu tenho certeza, Kit. Sim, inclusive a Natália, tipo, ela é eclética, ela gosta mais do rock. Mas gosta bastante de sertanejo. Ela gosta de sertanejo, ela gosta dos modão lá, eu acho que até por minha causa, porque eu ficava ouvindo e ela acabou pegando gosto, inclusive música de bailão, vamos dizer assim, né, o estilo marchinha, ela também gosta, curte, eu sempre alugava ela, eu queria saber, olha, eu tenho essa ideia, o que você acha? Eu saía mostrando, e ela era a primeira pessoa que tinha que me aturar, ouvir, às vezes ela
até se enchia, aliás, eu enchia ela, né? Com as minhas ideias, queria saber o que ela achava. Então, era, de certa forma, a pessoa que eu mais enchia o saco, que mais me aturava no começo lá, onde eu tinha muitas dúvidas, no sentido... Queria opiniões, enfim, e ela eu alugava, né? Em que momento nessa tua trajetória aqui, de que você pensou assim, este é o exato momento que eu preciso ir para Goiânia, ou tá no limite, eu preciso ir agora para Goiânia? Teve um momento que você pensou isso? Foi quando eu e o César Moreno, que a gente juntou o dinheiro, eu, Maurício e o César, para irmos conhecer estúdios, sair do Sul, e a gente foi no Pepato, em São Paulo, e alguns estúdios em Goiânia. E a passagem num derro, que nem eu falei, a gente juntou dinheiro e acabou indo eu e o César. Não lembro lá o motivo, acabou indo nós dois. Foi em abril de 2018. Quando eu cheguei lá, vi o pessoal compondo de manhã, de noite, de tarde, levando a sério, como profissão, vivendo da música. Eu disse, é isso que eu quero. Sabe? E aí, tipo assim, na época eu não tinha ninguém, no sentido namorada, entendeu? Mulher. Eu disse assim, a hora é agora. É o momento de eu ir tentar fazer amizades, parcerias e até mesmo para o nosso trabalho aqui do Sul, eu fui pensando muito na MCK, eu, Maurício e o César, para ver o desenvolvimento nosso daqui levar para lá. Só que lá eu me deparei com dificuldades, no sentido de ser muito diferente. Entendeu? Lá é a nascente de tudo. E de certa forma, a gente até diz, a música não tem prazo de vencimento. Pode até não ter, mas ela tem suas dificuldades, ela tem o seu tempo. Entendeu? E querendo ou não, a gente estava um pouco fora do tempo aqui. E eu acho que, além de eu me ajudar, eu acabei ajudando o César, o Maurício, tanto que eles foram para lá de novo, aí eu já pude, com os amigos novos, colocar eles para ver como é que estava, o negócio é mudado, é diferente em melodia, o papo, enfim, e eles acabaram também se lapidando, vamos dizer assim. E eu lá ficou mais fácil por estar no convívio diário, né? Nesse sentido de pegar já logo o diferencial do que a gente aqui. É muito difícil você chegar lá em cima, é muito difícil, é muito difícil. Poucos compositores, falando obviamente desse ramo, chegaram a artistas nacionais, pouquíssimos, entendeu? Dá para contar nos dedos. Aí você pega, aí você pega assim os 3 estados do Sul. Não sei, Rio Grande do Sul acho que tem 12 milhões, Paraná e Santa Catarina, ou seja, mais de 20 milhões de pessoas, para daqui um pouco 10, 15 compositores chegar em músicas nacionais. Tá entendendo? Tem algo que você me falou uma vez, Kid. Inclusive foi lá na Câmara, quando você foi conhecer o gabinete do vereador Norbuena. Trocamos lá uma ideia e você falou o seguinte, que as pessoas não chegam lá, não fazem sucesso a nível nacional, não porque elas não possuem talento, porque tem muita gente talentosa que não chega lá. E aí você citou algo muito importante sobre a necessidade de ter talento e contatos. Talento você já tinha antes de ir para Goiânia e lá você fez novos contatos, novas parcerias. Não é mesmo? Na verdade, assim, ó, eu fui com 3 objetivos lá. Primeiro, o que era? Fazer amizade. Entendeu? Segundo, contatos. E terceiro, obviamente, chegar nos artistas a nível que eles gravassem músicas e eu fosse, de certa forma, me sentisse realizado. E eu consegui as 3 coisas. E, inclusive, a filha do Blenner Michael, a Carita, numa entrevista com ela, uma vez eu citei, ela disse assim, qual é o seu objetivo? E eu coloquei dessa forma, entendeu? Eu quero fazer amizade para as pessoas me conhecerem e saber como é que eu sou, e aqueles que se agradarem de mim, a gente ir fazer novas parcerias, contatos, porque o contato, na verdade, ele é em geral, né? Não é só com um compositor. Hoje eu tenho, tipo assim, por exemplo, eu falo com o Léo Magalhães, eu falo com o Luciano Bonfim, que é seu empresário, e eu falo com o João Gustavo, que é seu produtor. Você está entendendo? O que eu quero dizer? É você conseguir os acessos
os contatos de uma forma de boa, vamos dizer assim, não enchendo o saco para que eles te respondam. Você achar o ponto de se relacionar, de ter o contato. Porque não adianta você só conseguir o WhatsApp. Eu posso te passar o WhatsApp do Léo Magalhães. Mas ele pode te bloquear, pode não responder, pode responder. Então o que vale esse contato só, troca de telefone ou de WhatsApp? Não adianta. Você tem que fazer uma relação com as pessoas. Isso acredito eu, o mais importante. E além de fazer novas amizades lá, o Kid também deixou amigos aqui. E eles também gravaram para você, Kid. É um casal, e esse casal me falou que você passava a tarde com eles dizendo: agora eu vou escrever uma música. Foi numa mesa de degustação de uma nutrição saudável que conheci o meu amigo Kid Lima. Hoje somos amigos dele e de sua família. Alegria, sinceridade e dedicação à sua profissão e à sua família é a sua marca. Começou como um cliente e hoje é nosso amigo fiel. Mesmo morando longe, nunca esqueceu dos amigos, sempre mantivemos contato, mantendo informações um do outro. E quando dava, ele vinha nos visitar, sempre com a maior alegria e dedicação, não só aos amigos, mas à sua família. E ainda somos irmãos na fé, que é o mais bonito de tudo. Desejamos sempre o maior sucesso para você, Kid e família. Você está no nosso coração. Um abraço. A Janete são... Demais, você conhece né? eles, Eu conheço. Só para você ter uma ideia, quando em dezembro, final de dezembro, a gente desceu de Goiás, o primeiro casal que a gente visitou, eles estavam em Santa Catarina, a gente chegou, foi na cidade que eles estavam, em Pinheira, acho que é, Santa Catarina. O Edson e a Janete são pessoas do bem, são pessoas de Deus, são pessoas assim que ajudam o próximo. Nossa, eles são muito gente boa. Um roteiro para gravar esse vídeo. Então, olha toda a produção que teve. Não, eles são metidos. Sensacionais em tudo, né? São gente boa demais. Na verdade, assim, a minha filha adora eles. A minha filha, assim, você não tem noção. Ela tem um carinho pelo Edson, pela Janete e pelo Léo, filho deles, incrível. Eles são muitos amigos. De quando o Léo chegava de viagem, eles pegavam os três e iam no shopping onde a minha filha trabalhava para ver a minha filha, só para você ter uma ideia. A minha filha adora eles e eu sou muito grato aos conselhos deles para minha filha. E pela nossa amizade, eles são realmente muito especiais, desculpa, e são um casal incrível e meus amigos, gosto muito deles. E o Kid também é incrível demais, tão incrível que a gente conseguiu o depoimento da ex-sogra dele, olha só, roda aí. Oi, nos pediram para falar sobre o Kid. O que a gente tem para falar dele como vizinho, como amigo, como pai, é que é uma pessoa muito simpática, amigável, carismática, falante. Ele se esforçou demais pelo sonho dele, batalhou muitos anos, a gente acompanhou muita coisa dele. A gente fica imensamente feliz dele ter conseguido e desejamos muito mais sucesso ainda. E agora uma grande amigona dele vai falar dele. Oi, Kid. Estamos aqui para falar para ti que nós todos aqui gostamos muito de ti, que tu é um ótimo amigo, um ótimo pai para minha neta e desejamos que tu seja muito feliz, muito mesmo, e que alcance muito mais coisas na tua vida. Um abraço. Que Deus abençoe grandemente, como tu diz. Fé que tudo dê certo sempre. Isso aí. Desculpa. A dona Janete é vó da minha filha e desde que eu conheço eles há, sei lá, uns 25 anos, ela nunca mudou, sempre foi a mesma pessoa comigo, sempre me ajudou muito. É minha irmã, uma segunda mãe, sempre que eu precisei ela me ajudou. É uma ótima pessoa, eles são demais na minha vida, sempre foram. Desde que eu conheço, nunca tivemos um problema.
Olha só, que incrível. São especiais demais. Sou tua fã. Muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra te entrevistar. E você sempre foi uma pessoa muito importante para nós. E... desculpa, eu não dou conta de falar, não. Maravilhoso. Desculpa. Tailinho. Eu não dou conta de falar isso. Boa noite, está no ar agora o programa Memória.